Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol, alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade.
Ao riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Pois que fará o homem que seguirá o rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos seus dias são dores e a sua ocupação é aflição, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus, pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu?
Porque ao homem que é bom diante dele dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador.
isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão. E contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e é enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Via todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares paga, melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Se vires em alguma província opressão do pobre, violência do direito e da justiça,
Não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia. E há mais altos do que eles, o proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo, quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os vê com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidade e furor. Uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível, um mal terrível. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele, porquanto em vão veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele
E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade que há muitas coisas que multiplicam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele? Debaixo do sol. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade,
Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão dela, a qual ainda busca a minha alma. porém ainda não achei um homem entre mil, achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então louvei eu a alegria, porquanto para nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz.
debaixo do sol do que comer, beber, e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então vi toda a obra de Deus. A obra que se faz debaixo do sol. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante ele, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Ora para aquele que está entre os vivos a esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, põe alegria ao teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Merece a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Assim como as moscas mortas
fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir nas palavras da boca do sábio a favor, porém os lábios do tolo o devoram. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será. Bem-aventurada tua terra, quando teu rei é filho dos nobres e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para bebedices. para rir se fazem banquetes. Se o vinho produz alegria e por tudo o dinheiro responde. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e cujos príncipes comem de manhã. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas.
Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Que tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente o suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temei o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros e muito estudo. É enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.